Bom, eu gostaria então de começar essa série de reflexões sobre a Palavra de Deus com o texto que marca o início das Boas Novas, né, do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós vemos a genealogia de Jesus Cristo, e eu queria ler então do capítulo 3 do versículo 3 ao versículo 6, que diz o seguinte: Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Abinadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Até aqui. Bom, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse texto é justamente pela presença da figura feminina aí na genealogia de Jesus. Isso é muito interessante, porque se você for pensar na época, as sociedades em geral, não apenas a sociedade hebraica, mas também se pegar a sociedade grega, a sociedade romana, tinham uma certa ainda discriminação com relação à mulher. Isso em Jesus é uma tradição que já é de certa forma quebrada nele, porque ele de fato revolucionou muita coisa, inclusive esse assunto. Mas é interessante você notar a presença da figura feminina nessa genealogia. E eu queria então falar um pouquinho sobre essas 4 mulheres que estão citadas aí. A primeira delas é Tamar. Tamar, a história dela você vai encontrar em Gênesis. Ela era a nora de Judá, né, que é o chefe da tribo da qual Jesus vem, né? A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E Tamar, ela era casada então com o filho mais velho de Judá, e esse filho morreu. Pela tradição da época, ela casou com o segundo filho de Judá, e devido a uma série de problemas, esse filho também morreu, e devido a uma série de complicações que não vale a pena citar aqui, teve uma situação em que Tamar acabou engravidando do próprio sogro, dando então o Pérez e o Zera, que acabaram fazendo parte da genealogia de Jesus. Pois bem, o segundo nome que eu gostaria de citar aqui é Raabe. Raabe, a história dela está escrita em Josué, e Raabe tem 2 considerações para fazer sobre ela. Primeiro, Raabe era estrangeira, Raabe era de Jericó. E segundo, Raabe era uma prostituta. Mas houve uma situação na vida de Raabe que foi o seguinte: na época, o povo de Israel ele estava espiando Jericó para conquistá-la, e Raabe nessa época acabou sendo quem abrigou e protegeu os espias que estavam lá, os 2 espias que estavam lá. E isso para Raabe foi importante, porque isso acabou trazendo livramento da destruição para ela e para a família dela. E a terceira mulher citada aqui nesse texto é Ruth, né? Ruth tem um livro com o seu próprio nome, a história dela está contada ali. E Ruth, ela era estrangeira também, ela era de Moabe, mas ela tinha uma fidelidade muito forte para a sogra dela, Noemi, que era do povo de Israel. E isso trouxe muitas bênçãos para a vida dela, e isso acabou fazendo com que ela fizesse parte também da genealogia de Jesus. E por fim, nós temos também uma outra pessoa citada aqui, que é a mulher de Urias. A mulher de Urias não é ninguém mais, ninguém menos que Batseba. E Batseba, ela foi, digamos, o pivô de uma situação que foi o adultério que Davi cometeu, né? Ele saiu com a mulher casada, e isso acabou culminando com a morte do próprio marido da mulher. Então isso foi uma situação muito complicada na vida de Davi. Mas é uma situação também que está citada aí, e ela acabou se tornando então a mãe do rei Salomão. E diante de tudo isso, a gente pode ver algumas situações aqui. Você vê que as mulheres que são citadas aí, algumas delas são estrangeiras, que na época os estrangeiros tinham, as pessoas de diferentes nações, havia um certo preconceito entre elas. Então havia uma certa situação complicada aí. E sem falar que isso mostra algo muito importante com relação à vinda de Jesus.
Porque a partir da vinda de Jesus, a salvação que uma vez era possível só para os judeus, agora ela se torna universal, ela se torna para judeus e não judeus, qualquer pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E aqui nós vemos algumas coisas interessantes então com relação a isso. Nós vemos que as mulheres que são citadas aí, algumas eram estrangeiras, elas poderiam ter situações morais aí, questionáveis por parte da sociedade, comportamentos morais que a sociedade muitas vezes descarta, mas foram mulheres que tiveram uma extrema transformação da parte de Deus e que ainda tiveram a possibilidade de estar no rol, eu acredito pelo menos honroso, de ascendentes de Jesus. Mas aqui a lição então que a gente tira dessa história, e isso é muito interessante, é muito edificante para nós, é o seguinte: não importa qual que é a tua procedência, não importa se você é homem ou mulher, se você qual é a sua etnia, se você é branco, se você é negro, se você é oriental, polaco, árabe, judeu, enfim. Não importa também qual é a tua ascendência, não importa quem foram os teus pais, o que eles fizeram, quem eram os teus avós, não importa mais isso. Também não importa qual que é o teu passado, não importa qual que é a tua ficha corrida, quem que era você há 2, 3 anos atrás, ou quem é você hoje. Isso não importa, porque Deus, Ele te ama e Ele deseja ter uma amizade verdadeira com você. Deus, Ele deseja usar a tua vida. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro e Deus, Ele deseja nos colocar dentro de nós tesouros. Então são tesouros dentro de potes de barro. E isso é muito profundo, porque é a questão de um Deus imortal, de um Deus eterno, de um Deus perfeito, se compadecer e desejar usar pessoas mortais, homens mortais, que têm suas falhas, têm suas limitações, mas Deus, Ele deseja nos usar porque Ele nos ama e porque Ele deseja fazer algo muito grande em nossas vidas. Ele deseja que nós sejamos pessoas que o agradem e que façam a sua vontade, e Ele deseja que de fato nós tenhamos intimidade e amizade com Ele. É por isso que Jesus veio aqui, não é por outros motivos, senão nos trazer simplesmente ao próprio Deus. E isso é muito importante, isso na verdade é o mais importante que nós podemos ter na nossa vida.